ou ainda não dá para ir dessa vez, mas que você possa receber também, abrindo o seu entendimento, seu coração, em nome de Jesus. Nós vamos ler primeiramente no Salmo 51, e depois nós vamos ler em Êxodo 34. O tema desta primeira ministração é sobre iniquidade, sobre cura interior e iniquidade. Então o Salmo 51, ele vai nos trazer uma confissão de Davi. Salmo 51 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Só até aí, agora em Êxodo, volta aí um pouco, Êxodo 34. A partir do versículo 6 até o 9. Êxodo 34, do 6 ao 9. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, e que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra, encurvou-se e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. Amém? Então, irmão, nós vamos falar sobre iniquidade. O que é iniquidade? Às vezes muitos, é simplesmente um pecado, pensou e aprendeu, é simplesmente um pecado. Mas existe uma diferença do que é o pecado, porque quando você peca, você está transgredindo uma lei, a lei de Deus. Você sabe o que deveria fazer, não obedece, você está pecando. Agora, o que é uma transgressão? Eu sei que essa caixa é o meu alvo, mas agora eu decidi a não acertar esse alvo, eu vou para o lado oposto. Então isso é uma transgressão. Agora, a iniquidade é o que está na raiz, é o pecado geracional, é o pecado que não foi confessado. E muitas vezes nós aprendemos: eu aceitei Jesus, pronto, quebrou todas as maldições, tudo já está resolvido. Eu quero dizer que verdadeiramente o Senhor Jesus, Ele levou as nossas iniquidades, os nossos pecados e as nossas transgressões sobre a sua vida, sobre aquela cruz. O dar é do Senhor e Ele já fez a parte dele. Só que muitas vezes nós o aceitamos, mas não continuamos no processo. Quando você aceita o Senhor Jesus, você resolveu o problema do seu espírito.
da sua salvação. E é por isso que você vai ver muitos que estão em várias igrejas, mas ele continua mentindo, ele continua roubando, ele continua prostituindo, ele continua fofocando e mesmo aceitando Jesus. Mas Jesus não quebrou as maldições. Sabe por quê? Porque aí o apóstolo Paulo ele explica em Romanos 7: porque o bem que eu queria fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não queria, esse eu faço. Por que que o apóstolo Paulo, de quem que ele está falando? Do homem interior, da cura da alma, da cura das emoções, porque nós somos formados corpo, alma e... como é que nós somos formados? Corpo. Só para aprender, nós somos formados de... então o seu espírito ficou resolvido. Não se questiona a sua salvação, mas só que muitas feridas, elas estão na alma. Sabe quais são as feridas da alma? Medo, ansiedade, síndrome do pânico. Nunca se viu tanta gente que aceitou Jesus, está em alguma igreja, mas ainda tem essas crises emocionais, ainda tem todos os toques, transtorno de comportamento obsessivo, ou obsessivo de comportamento. Tem tantos sentimentos da alma, que alguém fala, não, é doido, vai para o psiquiatra, e às vezes ele tem feridas da alma, ele tem coisas que precisam ser tratado lá nas raízes, lá no interior. E nós vimos aqui o salmista Davi, ele reconhecendo, onde que ele foi formado? Na iniquidade. É pecado um casal, a mãe e o pai gerar um filho? Se tiver casado, tudo bonitinho, tudo legalizado, é pecado? Não. Mas por que que Davi fala, eu fui formado na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe? Porque ele estava falando das suas raízes, ele está falando das iniquidades, das heranças. E quando você estuda a história de Davi, por que que ele pecou? Por que que aquele homem, um homem engraçado, que a Bíblia diz que é segundo o coração de Deus, e mesmo assim ele falha, e mesmo assim Davi peca, mesmo assim Davi, ele transgride leis, mesmo assim Davi adultera. No momento que era para ele estar vigilante, todo mundo na guerra, era para ele estar guerreando, era para ele estar buscando o Senhor, mas ele fica um minuto ocioso, um minuto que ele fica com a mente vazia, e o inimigo arma ciladas, e Davi, ele cai em adultério com aquela mulher que foi tomar banho justamente naquele momento que ele estava ali no pátio sozinho. Então, irmãos, isso são as raízes. Nós precisamos de saber que dentro do nosso DNA, dentro do nosso sangue, tem aí 4, 5 gerações. Por isso que Deus fala nos 10 mandamentos, nas suas leis, quando Ele manda, Moisés escrever, olha, eu sou Deus zeloso, que eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª, 4ª geração daqueles que me aborrecem. E aí Moisés, ele vai para a oração e fala, Senhor, perdoa as nossas iniquidades, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas transgressões. Senhor, olha a nossa herança, porque você, querendo ou não, você herdou muitas coisas
lá do seu bisavô, do seu avô, e que muitas vezes nós nem sabemos quem são. Se eu perguntar o nome aqui, quem foi o seu tataravô, eu tenho certeza que poucas pessoas aqui vão me falar o nome, como que ele morreu, o que ele acreditava, o que ele adorava, o que ele cultuava. A maioria de nós não vamos saber. E está aí dentro do seu DNA, é a sua iniquidade, é a sua raiz. E se a raiz estiver podre, se a raiz estiver contaminada, como é que os frutos vão ser bons? E é por isso que muitos começam a fazer coisas que não deveriam. Conhece o que está certo, conhece a lei de Deus, mas começa a transgredir os mandamentos do Senhor.